Hoje veremos como as profissões surgem, de acordo com as necessidades cotidianas, algumas persistindo por décadas ou séculos, outras desaparecendo rapidamente, e algumas passando por mudanças significativas. Quero lhe apresentar uma seleção de profissões praticadas nos últimos 120 anos, para que você possa conhecer um pouco da vida dos trabalhadores no passado. Nos dê a honra de ter a sua inscrição no canal, se você gostar do conteúdo. Gratidão! Vendedor de cebola e alho. No ano de 1919, em uma pequena cidade do interior, havia um vendedor ambulante de cebolas e alho. Ele percorria as ruas anunciando sua chegada com um alto apito. Seu chapéu estava desgastado pelo tempo, e seu rosto marcado pelas longas jornadas de trabalho. O vendedor era um homem simples, com mãos calejadas e olhar determinado. Ele conhecia cada cliente pelo nome, e tinha orgulho de oferecer produtos frescos e de qualidade. Sua carroça estava sempre repleta de cebolas e alhos, que ele mesmo cultivava em sua pequena propriedade. As donas de casa da cidade esperavam ansiosamente pela visita do vendedor, pois sabiam que suas cebolas e alhos eram os melhores ao redor. Ele contava histórias enquanto pesava os produtos, cativando a atenção de todos com sua habilidade de entreter e vender ao mesmo tempo. Vendedor de frutas. Em 1958, o trabalho como vendedor ambulante de frutas era uma atividade bastante comum em muitas cidades do Brasil. Os vendedores ambulantes percorriam as ruas com seus carrinhos, ou muitas vezes levando essas frutas amarradas a um cabo de vassoura, geralmente repletos de uma variedade de frutas frescas. Esses vendedores eram responsáveis por comprar frutas diretamente de produtores locais ou de mercados atacadistas, e depois vendê-las aos moradores locais. Eles podiam oferecer uma variedade de frutas sazonais, como maçãs, bananas, laranjas, peras e uvas, dependendo da região e da época do ano. Hoje em dia, embora ainda existam vendedores ambulantes de frutas em algumas áreas, a maioria das pessoas compra frutas em supermercados e mercearias. Limpa-trilhos. A profissão de limpa-trilhos, também conhecido como engraxate de trilhos, foi comum nas cidades que possuíam linhas de bondes, como São Paulo. Esses trabalhadores tinham a tarefa de percorrer os trilhos dos bondes, observando e reparando possíveis defeitos ou problemas. Além disso, carregavam um tambor de óleo nas costas para lubrificar os trilhos e garantir o bom funcionamento dos bondes. No entanto, essa profissão tornou-se obsoleta e já não é mais exercida nos dias de hoje. Vendedor de vassouras. No Brasil, no ano de 1919, era comum encontrar vendedores ambulantes que ofereciam diversos produtos para a população. Entre eles, havia os vendedores de vassouras, que percorriam as ruas das cidades oferecendo esse utensílio doméstico. Além das vassouras, esses vendedores ambulantes também poderiam oferecer outros produtos relacionados à limpeza, como espanadores, panos de chão e esfregões. Eles percorriam bairros, vilas e até mesmo áreas rurais, buscando clientes que pudessem precisar de seus produtos. Esses vendedores ambulantes faziam parte do cotidiano das cidades brasileiras em 1919, desempenhando um papel importante na distribuição de utensílios domésticos essenciais para a população. Suas vassouras artesanais eram uma opção acessível e prática para a limpeza das residências naquela época. O vendedor de amendoins. O vendedor ambulante de amendoins na década de 1950 geralmente trabalhava com uma carrocinha ou carrinho adaptado para carregar e expor os amendoins. Eles percorriam as ruas, praças e locais movimentados da cidade, anunciando sua presença com chamados e apitos característicos, para chamar a atenção dos potenciais clientes. Os amendoins eram vendidos em pequenos pacotes ou em cones de papel, e os vendedores costumavam usar técnicas de venda persuasivas, como chamar a atenção dos pedestres com brincadeiras,
cantigas ou histórias engraçadas. Eles também podiam oferecer amostras gratuitas para atrair a clientela. Tendas de ex-escravos. Após o fim da escravidão no Brasil, muitos ex-escravos se encontraram sem emprego e enfrentaram dificuldades para se sustentar. Alguns conseguiram abrir pequenos negócios para garantir seu sustento. Em várias cidades brasileiras, como São Paulo, as tendas se tornaram uma parte comum do cotidiano. A imagem mostra a tenda do Pai Inácio, que vendia aves, pássaros, gaiolas, arapucas e cordas nos últimos anos do século XIX. Com o tempo, muitas dessas tendas fecharam, e outras se transformaram em mercearias ou armazéns que vendiam diversos produtos. Vendedores de bilhete de loteria. Na década de 50, o vendedor ambulante de bilhetes de loteria no Brasil era uma figura comum nas ruas das cidades. Esses vendedores eram responsáveis por comercializar bilhetes de loteria de diversas modalidades, como a Loteria Federal e a Loteria Esportiva. Esses vendedores ambulantes percorriam as ruas, praças e feiras oferecendo os bilhetes aos transeuntes. Eles carregavam consigo uma pequena caixa ou uma bolsa, onde guardavam os bilhetes, bem como uma tabela com os números e prêmios correspondentes. Peixeiro. Na década de 40 no Brasil, os peixeiros ambulantes desempenhavam um papel fundamental na comercialização de peixes frescos. Eles eram conhecidos por percorrer as ruas das cidades e vilas, carregando cestas ou carros de mão, cheios de peixes capturados recentemente. Esses vendedores ambulantes ofereciam uma opção conveniente para os moradores que não tinham acesso fácil a mercados ou peixarias. Eles traziam uma variedade de peixes frescos, incluindo espécies locais e regionais, como tainha, sardinha, pescada, dourado e muitas outras. Os peixeiros ambulantes geralmente anunciavam sua chegada com gritos característicos, chamando a atenção dos moradores. Eles também passavam pelas casas, tocando uma sineta ou uma corneta para atrair os clientes. Reparador de urnas eleitorais. Antigamente, as urnas eleitorais eram feitas de madeira e exigiam um profissional especializado para sua manutenção e preparação para as eleições. Esses profissionais, frequentemente carpinteiros, eram responsáveis por garantir que as urnas estivessem em bom estado e prontas para uso. No entanto, com a introdução das urnas eletrônicas, essa necessidade de manutenção especializada em madeira foi eliminada. Vendedor de galinhas. No Brasil em 1919, o cenário econômico e social era bem diferente do que temos hoje. Naquela época, a maioria das atividades comerciais era realizada de forma localizada, com pouca infraestrutura e tecnologia disponíveis. O comércio ambulante era uma prática comum, especialmente em áreas rurais e pequenas cidades. Um vendedor de galinhas ambulante em 1919 geralmente percorreria vilas e pequenos povoados oferecendo suas aves para venda. Ele poderia utilizar uma carroça puxada por cavalos ou até mesmo carregar as galinhas em uma cesta ou saco. Esse tipo de comércio dependia muito da interação direta com os clientes, geralmente se aproximando das casas e negociando pessoalmente com as pessoas interessadas. Entregador de leite. Essa foto antiga retrata uma profissão rara, porém ainda ativa em muitas cidades do Brasil. No passado, muitas casas possuíam não apenas caixas de correio, mas também caixas para a entrega de pão e leite. O leite costumava ser entregue em garrafas de vidro retornáveis, mas posteriormente foi substituído por embalagens em sacos plásticos. Hoje em dia, o leite entregue em domicílio é geralmente em garrafas plásticas ou embalagens longa-vida. A foto em detalhe retrata um entregador do leite da marca Vigor na década de 30.
Transporte escolar. A fotografia dos anos 1910 mostra um tio da perua, ou seja, um condutor de carruagem, levando crianças de um extinto colégio em São Paulo, de volta para casa. O transporte escolar não é algo recente, enganando quem pensa que surgiu apenas nas últimas décadas. No entanto, a imagem sugere que o transporte não era muito seguro na época. Vendedor de bananas. Durante a década de 30, o Brasil enfrentava desafios econômicos, como a crise da Grande Depressão e as consequências da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. Portanto, a vida do vendedor ambulante poderia ser difícil, uma vez que a população em geral estava enfrentando dificuldades financeiras. No entanto, a venda de bananas era uma atividade potencialmente lucrativa, pois as bananas eram uma opção acessível de alimento e uma fonte de energia para as pessoas. Além disso, o clima tropical do Brasil é propício para o cultivo de bananas, o que tornava essa fruta disponível e popular. Vendedor de doces. No Brasil em 1919, a atividade de vendedor ambulante de doces era comum, principalmente nas áreas urbanas. Naquela época, o comércio ambulante era uma das principais formas de venda de alimentos e produtos diversos, devido à falta de estabelecimentos comerciais modernos e à presença de uma população crescente em busca de bens de consumo. A profissão dos vendedores de doces é antiga, e ao invés de desaparecer, conseguiu se adaptar aos tempos modernos. Eles são presença constante nas ruas do Brasil. Jornaleiro. Ao longo dos anos, a figura do jornaleiro passou por uma transformação significativa, mantendo-se presente nos dias de hoje. No início do século XX, era comum encontrarmos esses profissionais nas esquinas das ruas mais movimentadas, anunciando e vendendo jornais aos berros. No entanto, com a evolução da sociedade e das tecnologias de informação, suas atividades e locais de trabalho também se adaptaram. Atualmente, os jornaleiros encontram-se de maneira mais confortável em suas bancas, proporcionando aos clientes um ambiente acolhedor e adequado para a aquisição de jornais e revistas. Muito obrigado por ter assistido ao nosso vídeo. Espero que tenha sido útil para o seu conhecimento. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sucesso!